E som, os dois. Queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém? Estamos aqui hoje e hoje é um dia de alegria, é um dia de celebração, é um dia onde nós vamos agradecer a Deus pelos 18 anos de história da nossa igreja, mas será também um tempo de clamarmos ao Senhor em arrependimento, pedindo que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele levante o seu rosto sobre nós e nos direcione em todas as coisas. Nessa noite, neste culto, que é o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo que nos acolhe, nós somos acolhidos e saudados pelo Salmo 31, versículos 23 e 24, que nos dizem assim: Amai o Senhor, todos vós, seus santos. O Senhor guarda os fiéis e castiga plenamente o soberbo. Sede fortes e corajosos, todos vós que esperais no Senhor. Amém? Que nessa noite você saia daqui realmente amando mais o Senhor e esperando naquele que morreu na cruz para nos dar salvação e vida plena. Eu convido você a ficar em pé neste momento. Nós vamos juntos fazermos a leitura da Palavra de Deus conforme o livro, o Evangelho segundo Lucas, do capítulo 1, do 46 até o 55, essa passagem que é conhecida como Cântico de Maria. E hoje nós estamos aí no tempo do Advento, nos aproximando do Natal, e esse é o texto que nos convida a adorar o Senhor e nos regozijarmos naquele que estendeu a sua salvação a todos os povos por meio de Jesus Cristo. Vamos juntos fazer essa leitura de maneira alternada. Eu faria a leitura dos pares e todos nós juntos o texto bíblico, os versículos ímpares. Ouça a palavra de Deus que diz assim: A minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Louvemos, queridos, o nome do Senhor neste momento, dizendo que Ele é santo, 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 e nós estamos aqui para adorar o nosso Deus na beleza da sua santidade.
canção de adoração. Santo, 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 Tu és, Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E nós estamos aqui para reconhecer a Tua grandeza, a Tua santidade, a Tua fidelidade, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui, Deus, para reconhecer que na Tua presença há alegria sem fim. À Tua destra nós temos, ó Deus, alegrias incontáveis. E nós Te louvamos por isso. E queremos, Deus, neste culto, nessa noite, louvar ao Senhor pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua grandeza, porque a cada dia o Senhor tem sustentado as nossas vidas, embora sejamos falhos, pecadores, homens de pouca fé. Mas o Senhor é aquele que caminha com o Teu povo, que mostra, Deus, como o Senhor é um Deus fiel, é um Deus cheio de amor, é um Deus, ó Deus, que persevera com o Teu povo. E quando nós olhamos para a história de Israel, é isso que nós vemos, um Deus que trabalha em favor do seu povo, um Deus que mostra a sua glória e o seu amor leal na vida do seu povo. E nós queremos, Deus, nessa noite, reconhecer a Tua santidade, reconhecer, ó Deus, que somente o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que nessa noite o nome de Jesus seja glorificado, que nessa noite o nome de Jesus seja honrado, que nessa noite o Teu povo saia daqui, ó Deus, engrandecendo o Teu nome, porque a Tua misericórdia, Deus, vai de geração em geração, e nós estamos aqui porque Cristo Jesus morreu na cruz e nos deu vida e vida eterna junto com o Senhor. Nós Te louvamos pelo Teu amor, pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar neste momento, convidar o presbítero Jair, estará nos conduzindo neste momento de confissão, através do Salmo 126. Que nós venhamos neste momento, através desse Salmo, realmente nos lembrar da fidelidade do Senhor e também clamarmos ao Senhor em arrependimento. Bem, amados, Salmo 123 nos diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez obras grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas saem com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes. Este é um momento especial para nós, porque é um momento onde você vai conversar com o seu Deus. Você vai confessar os seus pecados, você vai contar para Ele aquilo que está dentro do seu coração. Nós vamos ter um minuto onde você vai conversar com o seu Deus e depois nós vamos orar juntos, porque cremos que o Senhor Jesus, que esquadrinha os corações e as mentes, Ele pode nos perdoar. Então fale silenciosamente, converse com Deus, abra o seu coração, diga tudo aquilo que você entende que precisa ser falado, porque o Senhor está aqui para te ouvir e para te perdoar. Deus, continuidade nesse culto, nesse momento,
juntamente com os meus irmãos, eu quero clamar a Ti por misericórdia. O Senhor sabe que isso não é um mero rito, não é uma mera passagem, um mero momento. Esse é um momento muito importante, porque a palavra do Senhor diz claramente: Jesus Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. E ser pecador, desde o início, lá quando Adão e Eva caíram, o Senhor sabe que nós temos caído o tempo todo na Tua presença. Não somos nem dignos de usar o Teu nome, nem de falar do Teu nome, nem sequer de estar na Tua presença. Mas através de Jesus, o Senhor nos ama de uma maneira tão grande que o Senhor insiste em jamais nos manter do jeito que nós somos. O Senhor quer que nós sejamos cada vez melhores, mas não por nós, mas através do sangue de Cristo. E é através desse sangue, desse testemunho eterno de salvação, através de Jesus Cristo, que nós confessamos os nossos pecados, não apenas como pessoa, como indivíduo, mas também como igreja, porque como igreja nós também pecamos por ações, por omissões, porque achamos de um jeito, achamos de outro, e ofendemos o Teu santo nome. E agora, Pai, nos perdoa, e não somente, ó Deus, que nós venhamos nos sentir bem, mas que nós possamos ser corrigidos na nossa caminhada, porque o nosso dia não se acaba aqui, vai se acabar para aqueles que vão partir da eternidade, mas para aqueles que vão continuar vivendo o amanhã e o depois de amanhã, precisamos de Ti, para que a nossa vida corra tudo de acordo com a Tua vontade. Por isso, Senhor Jesus, faça com que a Tua poderosa obra salvadora, redentora, se faça real nas nossas vidas. No Teu nome, agora e para sempre. Amém. Boa noite, irmãos. Convido vocês a se colocar de pé. Nessa noite, possamos crer e confiar cada vez mais que o nosso Deus é bom. Independente da situação, Ele continua sendo bom.
Você pode se sentar neste momento. Eu convido você a fechar os seus olhos. Este é o momento do nosso culto, momento de intercessão. E hoje, especialmente, nós vamos orar pela nossa igreja, pela IPI Semear. Quem caminha com a gente aqui há um bom tempo, quem está caminhando com a gente desde o começo do ano, sabe que a gente está passando por um processo de revitalização, quase replantação. E isso, queridos irmãos e irmãs, é dolorido, porque a gente começa a mexer em algumas coisas que às vezes a gente não quer mexer. E nós temos que reconhecer, eu estou aqui desde o começo, estou aqui há 18 anos nessa igreja. E nós, como igreja, precisamos clamar ao Senhor, pedindo a sua misericórdia sobre nós, pedindo que neste lugar se estabeleça uma igreja saudável, uma igreja que realmente ame Jesus e mais nada. O que importa para nós é a pessoa de Jesus, o que importa para nós é a palavra de Deus, o que importa para nós é se reunir como povo de Deus e louvar e exaltar o nome de Jesus neste lugar. E você que está aqui caminhando com a gente, desde as mudanças estruturais que nós temos feito aqui na igreja, nas mudanças com a quantidade do café, a mudança também que a gente fez no próprio nome da igreja, refletem esse processo de revitalização que nós como igreja, nós como diretoria, encaramos e convidamos cada membro da igreja a caminhar com a gente. É um processo difícil, mas vale a pena. Quando nós olharmos daqui um tempo e olharmos para trás e vermos que o nosso trabalho no Senhor não foi em vão. Eu convido você a abaixar a sua cabeça neste momento e vamos ao Senhor nessa oração de intercessão. Nosso Deus e nosso Pai, nós nos aproximamos de Ti, Senhor, humildemente, reconhecendo que só no Senhor nós encontramos tudo o que precisamos, que só no Senhor nós temos as palavras de vida eterna. Reconhecendo, Deus, que somente no Senhor o nosso coração encontra tudo o que precisa. E neste momento, Pai, nessa oração de intercessão, nós queremos orar em favor da nossa igreja local. Nós queremos, Deus, clamar ao Senhor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor realmente, Deus, trabalhe nos nossos corações, trazendo zelo pelo Senhor e pela Tua glória, trazendo ao nosso coração amor pelo Senhor e pelo Teu reino, afastando de nós todo desânimo, todo medo, toda falta de fé, toda preguiça espiritual, todo saudosismo que não vem do Senhor, e colocando os nossos olhos em Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. A nossa oração, ó Deus, é que neste lugar se reúna um povo que persevere na Tua palavra, que persevere, que se dedique na doutrina dos apóstolos, a doutrina que diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi crucificado, mas Ele ressuscitou para nos dar nova vida. E a nossa missão agora, Senhor, é proclamar as boas novas de que Jesus está vivo, e a sua igreja neste lugar é prova disso. Por isso, Deus, nós pedimos que nós venhamos a morrer para a nossa vontade, morrer para o nosso ego, morrer para as nossas preferências, morrer para a nossa vontade e nos entregarmos inteiramente àquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, pedir, ó Deus, fogo do Teu Espírito, zelo missionário, desperta o nosso coração para a evangelização no próximo ano, dobra os nossos joelhos em oração, que nós venhamos a ser uma igreja, Deus, que ame a oração, desperta o nosso coração para nos entregarmos, Deus, a essas armas poderosas que o Senhor nos deu, que é a oração, que é a pregação, que é, ó Deus, o compartilhar o Teu Evangelho, que em nome de Jesus, ó Pai, nós venhamos, ó Deus, a esperar em Ti, porque nós sabemos que aqueles que esperam no Senhor não são confundidos. Mas nós queremos também, Deus, agradecer esses 18 anos que nós já vivemos, agradecer as pessoas que dedicaram
parte da sua vida neste lugar, tantos líderes que passaram por aqui, tantos pastores, tantos presbíteros que cuidaram da tua igreja ao longo desses 18 anos, e nós pedimos que o Senhor continue abençoando as suas vidas, que o Senhor continue derramando graça sobre eles, e que para eles também esse tempo seja um tempo, ó Deus, de aprendizado, seja um tempo realmente onde nós venhamos juntos a entender aquilo que o Senhor tem para nós neste lugar. Faz de nós, Senhor, uma igreja que te ama, uma igreja que ama a tua palavra. Faz de nós um povo dedicado ao Senhor, que ame aqueles que ainda precisam conhecer o teu evangelho. Faz de nós, Senhor, uma igreja missionária, porque o Senhor é um Deus em missão. Nós vimos isso no Cântico de Maria. A vontade do Senhor é que todos os povos sejam abençoados. Por isso usa, Senhor, essa igreja com poder, com graça, para que mais vidas sejam alcançadas pelo Senhor. Nós nos colocamos, Deus, à tua disposição e oramos. Confirma o trabalho das nossas mãos. Sim, Senhor, confirma a obra das nossas mãos. Nós oramos gratos por tudo aquilo que o Senhor já fez ao longo de 2020, mesmo sendo um tempo tão difícil. E nós esperamos que o Senhor irá, ó Deus, continuar mostrando a sua fidelidade e o seu amor nos próximos anos na vida da tua igreja, porque foi por ela que do céu Cristo morreu, foi por ela que Jesus na cruz entregou a sua vida. Por isso nós queremos, Deus, servir ao Senhor com alegria. Nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Eu convido as crianças a ficarem em pé neste momento. As crianças serão ministradas hoje pela professora Alessandra. As crianças que vão subir, fiquem em pé aí, estão todas aqui. Mais o Davi aqui. Tem mais duas ali. Estenda, irmãos, alguns a mão lá para Yasmin e para Helena, outros aqui para a criançada aqui no meio, outro para o Davi que está aqui. E vamos orar assim, junto com as nossas crianças. Papai do céu, muito obrigado, porque Jesus morreu por mim e morreu por essa igreja. E agora queremos ouvir um pouco mais de Jesus. Nos ensina a amar Jesus, a amar a palavra de Deus e a amar a igreja de Deus. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças então podem ser conduzidas com a professora Alessandra, que estará ministrando também a palavra de Deus. Eu quero convidar o pastor Jonas. O pastor Jonas é um amigo, já é da casa. Durante um bom tempo, o pastor Jonas esteve aqui conosco. Vou só manter um pouquinho a distância aqui, senão pego a gente depois. O pastor Jonas é conhecido de todos nós. Quando nós pensamos no nome dele, todo mundo ficou muito feliz, até para a gente ter essa oportunidade de revê-lo de volta. Saudade daquelas terças que direto o pastor Jonas pregava aqui. E ele está encarregado hoje de trazer a palavra de Deus ao nosso coração. Estenda sua mão, feche seus olhos, vamos orar também pelo nosso irmão. Pai, nós te louvamos pela oportunidade que temos agora de abrir a tua palavra, de ouvir a tua voz. Te louvamos, Deus, porque essa porta foi aberta pelo Senhor e nós pedimos que os nossos ouvidos estejam abertos, que o nosso coração esteja preparado, que o nosso coração, Deus, venha realmente a crescer de acordo com a tua palavra, que a tua palavra, que é poderosa, Deus, floresça no nosso coração. Livra-nos de toda distração, de tudo aquilo que não vem do Senhor, e que nós venhamos realmente, Deus, ouvir a Tua palavra com atenção e guardar no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Que saiamos daqui animados e fortalecidos pela boa nova que temos em Cristo Jesus, a palavra viva de Deus que nos é dada através da Tua palavra inscrita e inspirada ao nosso coração. Usa a vida do Teu Filho com poder como o Senhor já tem feito e que nós venhamos, Deus, a sairmos daqui realmente se alegrando no nosso Salvador e Redentor, Cristo Jesus. Nós oramos em Teu nome. Amém. 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 Pode. Quiser ir por aqui, ó.
quer usar aí ou quer usar? Prefere no pedestal? Deixa eu só colocar aqui o cabo. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor e Salvador Jesus. Graças a Deus, satisfação estar convosco, em revê-los por alguns tempos. E a obra continua, glória ao nome de Jesus, porque a obra do Senhor não para. Até porque Deus é o dono desta obra, e se Deus é o dono da obra, então, como diz alguém, ninguém segura. Existe um Deus que trabalha em todo o tempo. Glória ao nome de Jesus. Bênção do Senhor. Estou com o pé da minha digníssima esposa, minha esposa, graças a Deus por minha digníssima esposa. E nós vamos completar agora, dia 19 de dezembro agora, 33 aninhos de casamento. Bênção do Senhor. Isso é uma conquista abençoada. 33 anos, já somos avós. Já somos avós. O tempo passa, né? Éramos jovens, o tempo passando, e hoje já estamos caminhando, indo para a terceira idade já, viu? Não é fácil, né, gente? Nós dois. Não é só eu, não. Mas é assim a vida, né, gente? Bênção do Senhor Jesus. Mas abra sua Bíblia, meu irmão. Em gratidão ao Senhor, eu convido você a meditar na palavra hoje no Salmo 136. Salmo 136, ele contém 26 versículos. E nós vamos meditar sobre o Salmo 136. Tá certo? Salmo 136. Vamos ler do versículo 1 até o verso 26. E eu vou pedir que você faça a leitura como os judeus faziam na antiguidade. Esse salmo é um salmo chamado Salmo Antifonário. E alguém lia liturgicamente a primeira parte e o povo repetia a segunda parte. Quando o povo dizia juntos, porque sua misericórdia dura para sempre. Então, certo? Posso contar convosco? Tá? Então eu vou ler a primeira parte, eu vou fazer aqui como será. Então eu vou ler: dê graças ao Senhor porque Ele é bom. Daí a congregação vai ler: porque a sua misericórdia dura para sempre. Ok? Certinho então? Vamos lá então, diz assim: dê graças ao Senhor porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao único que realiza grandes maravilhas. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças àquele que criou os céus com muita habilidade. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças àquele que colocou a terra no meio das águas. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças àquele que fez luzes celestes. Porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para governar o dia. Porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças àquele que matou os filhos mais velhos dos egípcios. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele tirou Israel do Egito. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Agiu com mão forte, braço poderoso. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças àquele que abriu o mar vermelho ao meio. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez Israel atravessá-lo a salvo. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas lançou o faraó e seu exército no mar vermelho. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças àquele que guiou o seu povo pelo deserto. Porque a sua misericórdia dura para sempre.
Dei graças àquele que feriu mortalmente grandes reis. Ele matou reis poderosos. Sion, rei dos amorreus. E Og, rei de Bazã. Entregou a terra desses reis como herança. Sim, como herança a seu servo Israel. Ele se lembrou de nós em nossa humilhação. Livrou-nos de nossos inimigos. Ele dá alimento a todos os seres vivos. Dê graças ao Deus dos céus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Nós já oramos, rogando que Deus falasse conosco. E só a leitura em si já é uma palavra poderosa que vai queimando os nossos corações, vai penetrando nossa alma, vai lá dilacerando o nosso interior. Mas o salmista aqui, nesse salmo, como já falei, chamado salmo antifonário, que era dessa forma que era lido na antiguidade, era uma maneira de louvar e engrandecer a Deus, de glorificá-lo, de exaltá-lo. E a palavra misericórdia, ela é a junção de duas palavrinhas, misericardia, que significa sentir a miséria de alguém em seu coração. Porque cardia tem a ver com coração. Miseri tem a ver com miserabilidade do homem. Então, sentir a miséria de alguém, isso só Deus faz. Só Deus tem esse poder. Misericórdia pertence ao Senhor. E nós vamos meditar na história de Deus, na sua misericórdia. Nós vamos chegar lá em Crônicas. O livro das Crônicas vai citar lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 13, quando Davi levantou um censo de maneira desobediente a Deus, mas fez pela própria cabeça, a toque de caixa, foi lá e levantou o censo contra a vontade do Senhor. Fez isso por conta própria. Mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, às vezes dava uma guinada. E não foi diferente. Nesse livro histórico de 2 Crônicas, ele foi lá, levantou o censo, Deus o repreendeu severamente, deu uma dura nele, porque ele desobedeceu ao Senhor. E aí, ele, diante do Senhor, optou assim: olha, prefiro eu cair na mão de Deus, que tem misericórdia, do que cair na mão dos homens que não têm misericórdia. Prefiro eu cair na mão de Deus, que tem misericórdia, do que na mão dos homens. Então, misericórdia faz parte do caráter de Deus, do seu infinito amor. E quando Paulo diz em 2 Tessalonicenses, aliás, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Ou seja, há inúmeros motivos para glorificarmos, engrandecer o nome desse Deus. E as suas misericórdias, diz o profeta Jeremias, Lamentações 3:23, grande é a sua misericórdia, se renovam a cada manhã, grande é a sua misericórdia. Elas são a razão de não sermos consumidos. Sua grandíssima misericórdia nos permite estarmos aqui louvando o nome desse Deus maravilhoso. Agora, por isso temos que agradecer. Lá no Salmo 103, versículo 2, o salmista diz assim: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum. A tendência nossa é esquecer. Nós lembramos de tantas coisas ruins. Se formos enumerar assim as coisas ruins, as catástrofes que acontecem conosco na semana, você enumera 1, 2, 3, 4. Agora enumera as bênçãos aí. A pessoa pega 1,
Chega no 2, já começa, esqueci. Ai. Por quê? Porque a nossa tendência pecaminosa é registrar as coisas ruins e esquecer as bênçãos. Então o salmista falou: bendiga a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Então, motivo de gratidão e louvor ao Senhor não nos falta. E essa sua imensa misericórdia que dura para sempre. Como o salmista aqui louva o nome do Senhor. E nós estamos aqui um ato de gratidão, de ações de graça e glorificação ao nome do Senhor. Agora veja bem, irmãos, que o salmista nesse Salmo 136, ele vai, diríamos assim, especificando, dando nome aos bois, entrando em detalhes profundos e práticos para a nossa vida. No primeiros versículos 1, 2 e 3, ele vai falar sobre Deus, na sua essência, no seu caráter. Veja bem, ele fala aqui: dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, dei graças ao Deus dos deuses, e dei graças ao Senhor dos senhores. Então ele fala desse Deus que no seu caráter é bom. Você sabe uma pessoa, aquele jeito de bom caráter? Aquela pessoa que você pode confiar de olhos fechados. Muito embora hoje esteja tão difícil fazê-lo, mas existem pessoas ainda que você pode assim confiar, acreditar nelas assim, olha aí, de olhos fechados. Esse alguém é Deus, que você pode confiar assim totalmente, descansar. Como diz 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele é bom. Esse nosso Deus é bom. E para que você saiba que Ele é bom, você deve experimentar essa bondade. E experimentar essa bondade do Senhor é justamente olhando para a sua própria miséria, o seu pecado, quanto você é pecador, se desnudar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu sou pecador, eu não mereço tanta fidelidade, não mereço nem sequer estar em pé, não mereço nem sequer estar orando a Ti, não mereço nem sequer ler a Tua palavra, mas é a Tua misericórdia que permite eu estar aqui agora louvando o Teu nome. Essa misericórdia, então esse Deus em si é misericordioso e bom, muito bom. Você pode ler lá em Efésios capítulo 2, olha, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, estávamos lá sepultados em nossos delitos e pecados, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aí Paulo vai parar um pouquinho, vai respirar e dizer assim: ó, mas Deus, sendo rico em misericórdia com quem nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Aleluia. Aí vai dizendo no verso 8: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso é a bondade do Senhor. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, sendo nós estarmos lá sepultados debaixo da ira, do pecado, éramos por natureza filhos da ira, mas Ele, sendo rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo, nos resgatou, porque o homem por conta própria não consegue salvação, não consegue salvar-se a si mesmo, alguém tem que ir lá resgatá-lo, e esse alguém é Jesus, o Verbo encarnado que se fez presente, o Deus Emanuel, o Deus conosco, foi lá, resgatou do pecado. Então esse Deus é bom, mas ele diz mais: esse Deus é o Deus dos deuses. Deus dos deuses. Quantos se autonomearam deuses na história da humanidade? Quantos deuses foram eleitos pelo homem?
Quantos reis se autoendeusaram? Quantos? Se formos enumerar aqui, irmãos, perdemos a contagem. Nós vamos lembrar lá dos tempos antigos. Faraó era um deus. Era o deus do Egito. O rio Nilo era outro deus. E assim por diante. O Egito tinha um cabedal de deuses que não acabava mais. E quantos reis que se enalteciam a si mesmo, se intitulando deuses também. Herodes, em Atos dos Apóstolos, está lá a história dele. Se endeusando, e o povo gritando: olha, quem fala não é a voz de um Deus. De repente foi tragado. Diz a história bíblica, foi comido por um bicho e pereceu. Flávio Joséfo conta que ele morreu com dores abdominais, se contorceu e morreu. Aquele homem que se autoendeusava, Herodes, o poderoso. E assim por diante, irmãos. O Senhor é o Deus dos deuses. Mas nós temos um Deus em nossos dias também, que o povo adora, que é o Deus Mamon, o Deus do dinheiro. Esse Deus que Jesus fala sobre ele, que infelizmente as pessoas vivem mais em função dele, colocando-o em primeiro lugar muitas vezes, mas o nosso Deus é o Deus dos deuses. O que é um Deus? É tudo aquilo que toma o primeiro lugar na minha vida. Idolatria é isso. Quando você coloca algo em primeiro lugar, acima do próprio Deus, você passa a idolatrá-lo. Quando diz a palavra que Deus, sim, Ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Eu sempre digo lá na igreja: vamos cantar hinos que coloquem Deus no trono, que glorifique Deus no trono. Tem tantos hinos maravilhosos. Acabamos de cantar alguns hinos aqui: santo, santo, santo. Tantos hinos que colocam de fato, que glorificam o Deus que está no trono, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, esse que comanda e rege todas as coisas, porque Ele é Deus poderoso, Ele é Senhor dos senhores. Queiramos ou não, admita o homem ou não, Ele é Senhor, aleluia por isso. Está no livro de Apocalipse, João viu Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória ao nome de Jesus. Que de fato Ele é Senhor. Quando Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele falou: olha, todo poder me é dado nos céus e na terra. Por isso então, vão e preguem a minha palavra, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que significa isso, meus irmãos? Que Ele é Senhor, acima de todas as coisas. Ele é Deus presente, Ele é Deus conosco. Portanto, dei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, nessa primeira parte aqui, do verso 1 ao verso 3, ele vai falar do Senhor que é bom, que Ele é o Deus dos deuses, que Ele é o Senhor dos senhores. Mas ele não para por aqui. Ele vai falando sobre a criação. Pode ver aí do versículo 4 em diante, até o verso 9. Mantenha a Bíblia aberta aí, você que está com a Bíblia, mantenha a Bíblia aberta aí, que ele vai falar sobre a criação. Primeiramente fala sobre o Deus que é. O Deus que é. Sabe, meu irmão, marque uma coisa: Deus só faz porque Ele é. Nós temos que compreender esse Deus a partir daquilo que Ele é na sua essência. Ele faz. Mas por que Ele faz? Porque Ele é. Então veja bem, esse Deus que é bom, que é Deus dos deuses, que é Senhor dos senhores, o que Ele faz? Aí vai dizer: esse Deus que realiza grandes maravilhas. Grandes maravilhas. Aí ele vai agora especificando que maravilhas são essas. Que maravilhas são essas? Ele vai falar: criou os céus com muita
habilidade. Você conhece alguém habilidoso? Eu conheço um sujeito que é músico aqui em Joinville, que é muito habilidoso. Ele é professor de música. Ele tem uma habilidade naquele violão que é tremenda, sabe? Eu admiro demais aquele camarada. Eu vejo que quando ele toca assim, vai tocando, ele se segura para muito, ele vai se levando a coisa com o jeito dele cantar. Ele é um professor, pessoal muito humilde, um homem de Deus. Ele é membro da Assembleia de Deus aqui de Joinville, mas é uma pessoa com muita habilidade na área musical, tanto no cantar como no tocar. E ele simultaneamente, ele transmite, ao mesmo tempo que ele está tocando, está cantando, ele transmite o amor de Deus, assim, sabe? Parece que ele contagia a coisa, de maneira muito habilidosa ele consegue fazer isso. Então, gente, a habilidade é a coisa assim que você admira. A pessoa que é hábil nas coisas. Tem pessoa que é um profissional habilidoso, um pedreiro, às vezes como um carpinteiro. Tem tanta habilidade nas suas mãos de fazer, parece que é tão fácil fazer aquilo. E ele aqui vai dizer que esse Deus fez tudo com muita habilidade. E como ele fez isso com uma habilidade? Olha só o que ele vai dizer no verso 5. Ele colocou a terra no meio das águas. 2/3 do nosso planeta é água, sabia disso? Alguém um dia falou que a Terra não poderia ser chamado planeta Terra, mas planeta Água. De tanta água que nós temos. A Terra deveria ser mais planeta água do que outra coisa. Mas de tanta água que nós temos aí, pouquinho, 1%, dizem alguns geólogos, que 1% é água potável. Outras águas não são boas para serem bebidas. Mas para todos os efeitos, ele colocou a terra no meio das águas. Esse é o nosso Deus, de maneira extraordinária. Gente, quando você passa a olhar assim, sabe, ou vislumbrar, vamos supor assim que eu e você estivéssemos lá no Gênesis, por ocasião da criação, vamos supor, estávamos lá, Deus fazendo a coisa acontecer, haja e ouve, haja pássaros, ouve pássaros, haja isso, se via aqui a terra sem forma e vazia, havia ali, a terra estava sem forma e vazia, trevas, caos, vazio, isso era que se existia no momento. E ele então passou a falar e tudo passou a existir. Se nós estivéssemos com Deus ali, com certeza diríamos assim: meu Deus, o que tu vai tirar desse breu aí, dessa bagunça toda, desse caos aí? O que tu vai fazer com essa penumbra aí, Senhor? O que vai dar nessa geringonça toda aí? O que tu vai tirar daí, Senhor? Se eu tivesse com Deus, com certeza eu questionaria isso. Mas ele vai fazendo as coisas tudo no seu devido lugar. Haja luz, houve luz. Haja águas. Agora, imagine bem outra coisa. Se você tivesse poder de falar, quem aqui é dona de casa? As donas de casa levantam a mão bem alto assim: eu sou dona de casa. Eu ganho muito bem como dona de casa. Uma remuneração assim, 10. Veja bem, agora imagine você chegando em casa cansada, uma pilha de roupa para lavar, a louça, aquela louçarada na pia, que a visita foi embora, aquela louça ficou lá para você lavar, tem que limpar a casa, varrer aqui, limpar o banheiro, assim, meu Deus, como é que eu vou fazer tudo isso? Aí você tem o poder de falar, você chega assim: haja roupa lavada. E a roupa vai dobradinha lá para o roupeiro para guardar. Já pensou? Haja louça lavada. Está tudo já empilhadinho, bonitinho. Haja casa limpa. Quem gostaria de ter esse poder, irmãos? Você gostaria? Eu gostaria muito. Mas Deus tem esse poder. Ele falou e tudo aconteceu. Esse é o Deus das grandes maravilhas. Lá em Gênesis, a palavra hebraica é bará. Ele criou tudo do nada. Do nada. Bereshit bará. Bará, ou seja, ele criou do nada. Do nada ele tirou.
e tudo passou a acontecer. Diz a palavra que ele criou todas as coisas, o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para governarem a noite. Olha só esse Deus maravilhoso. Segundo dizem os estudiosos, o sol está a 150 milhões distante da Terra, mas se tivesse um pouquinho mais próximo, ai de nós, viraríamos churrasquinho. Se tivesse um pouquinho mais distante, a Terra estaria debaixo de um gelo só. Se a luz estivesse um pouquinho mais próxima, as marés inundariam toda a terra, seria um caos. Mas tudo está no seu devido lugar. A terra tem 2 movimentos, translação e rotação. Quem estudou isso aí? No primeiro aninho do colégio. Translação e rotação, ela gira em torno de si mesma e ao redor do sol. Tudo Deus fez nos seus mínimos detalhes, de maneira muito pensada, muito inteligente, muito sábia. Este nosso Deus fez todas as coisas de maneira extraordinária. Então esse é o nosso Deus da criação. Por mais que os homens tentem explicar, tem um livrinho que eu ganhei há muito tempo atrás, e pasme você, é o livro das Testemunhas de Jeová. Ele fala sobre criação e evolução. É o único livro deles que presta, o resto não presta, mas isso aí prestou. Ele vai falar sobre criação e evolução. Vai falar sobre coisas maravilhosas como Deus criou. Como Deus criou as coisas de maneira tremenda. Eles vão para o campo científico e vão provando cientificamente que existiu um ser super inteligente que criou todas as coisas de maneira linda, minuciosa, com detalhes tremendos, assim que você fica boquiaberto. Como o nosso Deus trabalha, como o nosso Deus age. Nos insetos, minúsculos insetos, ali tem cada detalhe que você fica assim extraordinariamente obrigatoriamente concluindo, existe um Deus que fez isso aqui. É impossível ser obra da evolução. Um Deus todo-poderoso criou essas maravilhas. Por isso que ele vai louvar o Deus da criação, que fez grandes maravilhas. Esse é o nosso Deus. Mas sabe de uma coisa, meu irmão? O nosso Deus não apenas é o Deus da criação, ele é o Deus criativo. Sabe que esse é o nosso Deus criativo? Esse é o nosso Deus que continua trabalhando na sua própria criação. Existe o deísmo e o teísmo, né? O deísmo crê que Deus deu corda e abandonou a criação. É isso, né, pastor? Deísmo e teísmo, muito falado, muito estudado. Mas nós cremos num Deus que está aqui presente. Ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Continua com as suas mãos aí operando, trabalhando, fazendo acontecer. Se nosso Deus não abandonou a criação, como dizem alguns, pelo contrário, ele continua trabalhando nessa criação, cuidando dessa criação. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Por isso que esse nosso Deus é o Deus das grandes maravilhas, que criou a lua, as estrelas, né? A lua não tem luz própria, a luz que ela reflete vem do sol, você sabe disso. Tudo de maneira linda e maravilhosa. Certa feita, um ateu estava discutindo com um cristão que não acreditava em Deus, porque Deus, não acreditava em Deus, não acreditava. Aí o cristão, meio já injuriado, camarada, falou assim: meu amigo, é o seguinte, olha para o sol. O sol olha para o sol, Carolho, mas não dá para olhar. Olha para ele, mas não dá para olhar, mas olha para ele, não dá. Não, mas olha um minuto, não dá. Eu vou dizer uma coisa para você, rapaz. Você não consegue olhar para o secretário de Deus um minutinho, vai olhar para Deus de que jeito? Daí para o secretário dele tu olha, imagina a grandeza do Deus vivo. Então, meu irmão,
Esse é o nosso Deus que fez tudo em seu devido lugar. Mas ele não para por aí. Ele vai falar agora sobre o livramento de Israel. Do versículo 10 até o versículo 16, ele vai falar sobre o livramento. Está lá em Êxodo 14, 21 ao 23, a história do livramento de Israel. Você sabia que o êxodo se deu à noite? À noite foi que Moisés saiu com o povo do Egito? Foi à noite, não foi de dia não, foi à noite. Mas é assim que dei graça àquele que matou os filhos mais velhos dos egípcios. Deus provou que ele é Senhor sobre os egípcios. Faraó, o endeusado, o fenômeno Faraó, teve que se render à grandeza do Senhor, porque ele é Deus de vida, Deus de morte, Deus que ordena a vida e ordena a morte. Então ele tirou Israel do Egito. Ele, como um forte braço poderoso, fez. Dei graça àquele que abriu o mar vermelho ao meio, aquele que fez o povo atravessar os pés enxutos, mas lançou o Faraó ao seu exército, todos tragados. Mas dei graça àquele que conduziu o povo pelo deserto. Você vai ver aqui o quanto Deus é o Deus de livramento para o povo de Israel. De maneira extraordinária e linda, Deus conduziu o povo. O povo era um povo difícil. Dizem alguns estudiosos, eu estava lendo outro dia, mais de 600 mil pessoas saíram lá do Egito. Pensou? Tamanho de Joinville, né? Habitantes de Joinville. Saíram do Egito. Não era muita gente. Mas Deus, com mão forte, braço poderoso, ele tirou o povo do Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele abriu o mar vermelho. Certa feita, um professor estava discutindo que não acreditava que o povo atravessou os pés enxutos. Não é impossível isso tal. E questiona, e fala, e argumenta, e pá. Até que então um aluno lá levantou a mão. Pois é, professor, mas eu só admiro uma coisa. Já que o povo não atravessou os pés enxutos, mas com um pouquinho de água pelos artelhos, eu me admiro que esse Deus é poderoso. Porque todo o exército de Faraó morreu nesse pingo de água. Nesse pouquinho de água que o Senhor está dizendo aí, nesse pouquinho de água, o exército de Faraó, todos morreram afogados. Tem que ser Deus mesmo. Tem que ser Deus. Então a grande verdade, meu irmão, que o Deus conduziu o povo de Israel e fez atravessar esse povo a salvo, no meio do Mar Vermelho, porque o Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos, Deus Senhor Todo-Poderoso. Uma coisa temos que aprender, irmãos, à luz do livramento do Senhor, que esse grande Deus, Ele zela pelo seu povo, Ele cuida do seu povo. O compromisso que Deus tem é consigo mesmo, com a sua própria fidelidade. Como diz 2 Timóteo 2,13, esse nosso Deus não se contradiz, Ele é fiel, ainda que sejamos infiéis. Ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma nega-se a si mesmo. Ele não se contradiz, ele não é incoerente, ele continua sendo fiel porque ele é fiel. Ele é fiel não porque você é fiel, ele é fiel porque ele em si é fiel. Glória ao nome do Senhor. Então a fidelidade faz parte do caráter de Deus. E quando nós entendemos esse lado, nós vamos ver como Deus trabalhou nesse povo de Israel, que era um povo tão difícil, queixo duro, um povo difícil de lidar, um povo complicado. Mas mesmo assim, Deus falou: eu te amo, eu vou te livrar, eu vou te guardar, eu vou te proteger, eu vou te conduzir, eu sou contigo. Esse é o nosso Deus. Portanto, nós vamos ver a história de Deus no livramento de Israel, vamos entender o quanto esse Deus é bom, pela sua misericórdia infinita, pela sua fidelidade que a si pertence. Mas ele não para por aí, ele vai falar agora sobre as grandes conquistas. Do versículo 17 ao versículo 22, ele vai falar sobre as conquistas do povo de Israel. Pode dizer assim: olha, dei graça àquele que feriu mortalmente grandes reis. Que grandes reis foram esses? Vai falar aqui sobre
o rei dos amorreus, Seom, e a Og, rei de Bazã. Está lá em Números 21 a 35, a história desses reis. Números 21 a 35. O povo de Israel pediu: olha, queremos apenas licença para passar na terra de vocês. Queremos apenas uma licencinha. E dá para nós uma licencinha para passarmos aqui, para irmos avante? Não queremos nada da terra de vocês. Não queremos nada. Queremos só passar por aqui. Não, aqui vocês não põem o pé de vocês. Não, aqui não tem conversa. Não, mas por favor, vamos lá, coopera conosco. Nós somos um povo de paz. Não, porque não, mas por favor, abre uma exceçãozinha só para nós passarmos aqui. Não vamos tocar em nada do que é seu. Mas então tá bom. Então tá bom. O que aconteceu? Deus falou: já que ele não quer, então olha, eu quero. Quando Deus quer, ninguém segura. Aí tanto Og, Seom, rei dos amorreus, quanto Og, rei de Bazã, pereceram, morreram. E toda aquela propriedade passou a ser então do povo de Israel. Conquistaram todo esse espaço aqui, porque a misericórdia do céu, diz assim: sim, como herança foi dada a seu servo Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele entregou a terra desses reis como herança. Está vendo só? Ou seja, diante desse Deus poderoso, todas as resistências caem por terra. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Esse é o Deus que é contigo. Está lá no teu trabalho, está lá fazendo o teu trabalho correto, certinho. Existem resistências contra você? Deixe na mão de Deus, deixe que Deus vai dar um jeito nele. Mas ele é contra mim porque isso, por aquilo e tal. Eu nunca esqueço de uma experiência de uma ovelha, que hoje é diretora de uma escola aqui em Joinville, lá no Jardim Paraíso. Mas na época ela era a secretária do colégio. E a diretora deu uma ordem para ela: fulana, se aquela dita cuja mãe aparecer por aqui, diga que eu não estou. Aí a secretária, que era minha ovelha na época, falou assim: não, senhora, se ela chegar aqui e a senhora estiver por aqui, eu vou dizer que a senhora, pelo amor, você não é louca. Não. Marque bem isso, eu não vou mentir. Se a senhora não estiver aqui, eu direi que a senhora não está. Agora, se a senhora estiver aqui, eu vou dizer que a senhora está. Mas tu não é nem doido. Tá bom. A mulher chegou. A mãe chegou braba. Sabe como é que é mulher braba, né? Sai de baixo. Mulher braba, ó. É fácil. Já chegou braba. Ai, agora, vai quebrar tudo. Aí a diretora: está sim, senhora. Pronto. Ali já foi, né? E a diretora ficou com o bico desse tamanho para ela. Com dias e dias sem falar com ela. Revoltada, chateada. Até que um dia a diretora, depois de uns 15 dias, chamou ela à parte e falou: olha, fulana, se eu acreditar em você agora, muito mais confio em você ainda. Você tem do meu respeito. Porque eu vi que você é uma pessoa muito séria. Então, meu irmão, vale apenas honrar o nome do Senhor, dar bom testemunho, porque toda resistência humana, terrena, cai por terra diante desse Deus poderoso. E diz mais ainda: ele deu de herança todas as terras dos reis, deu para o povo. É assim que Deus faz. Deus promove o servo que é fiel. Deus concede herança bendita àquele servo que é um bom funcionário, que é um bom trabalhador, que cumpre o seu horário na empresa, é um bom sujeito, um bom caráter. Deus o honra, Deus o abençoa e concede a ele que seja promovido. Esse é o nosso Deus. Então vale a pena servir a esse Deus, porque ele é fiel e é o Deus de grandes conquistas. Ou seja, não é você que vai conquistar, é Deus que conquista para você. Você não precisa puxar o tapete de ninguém, fazer a caveira de ninguém. Deixa que Deus vai trabalhar por você. Existe um Deus que peleja por nós. Amém? Está lá em Isaías 64, versículo 4. Que esse nosso Deus jamais se ouviu, jamais se ouviu, jamais se falou, jamais se viu
Um Deus como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus trabalha por você, amém? Como trabalhou pelo povo de Israel nas grandes conquistas. Esse é o nosso Deus. Mas ele vai terminando esse salmo, do verso 23 ao 26, dizendo: olha, ele se lembrou de nós em nossa humilhação, livrou-nos dos nossos inimigos e nos dá alimento todos os dias aos seres vivos, todos. Ele é o Deus dos céus. Ele traz esse Deus para o dia de hoje, para o momento teu. Ele vai terminar o salmo das coisas atuais. Ele não somente falou daquilo que Deus fez lá atrás, mas daquilo que Deus está fazendo no meio deles. Olha, Deus se lembrou de nós em nossa humilhação. Na verdade, Deus nunca esquece seu povo. Mas a linguagem aqui, humanamente falando, é para que você, como a exemplo do filho pródigo, caia em si e lembre que existe um Deus que trabalha por você. Mesmo que você esteja humilhado, Ele lembra de você em nossa humilhação. Deus tem prazer em pelejar por aqueles que se humilham na sua presença. Aquele que reconhece a sua miséria, seu pecado, aquele que se rende aos pés do Senhor, aquele que o faz com prazer, que reconhece a grandeza, a santidade, a dignidade do Senhor e reconhece a si mesmo como pecador. Quanto mais o homem se aproxima da santidade do Senhor, mais ele enxerga o seu estado pecaminoso, a sua miséria, humanamente falando. Porque se aproxime de Deus. Quanto mais distante o homem estiver de Deus, mais ele se sente o bam, bam, bam. Olha como eu sou espiritual. Olha como eu leio a Bíblia. Mas ao homem se aproximar da santidade do Senhor, ele vai se humilhando. E esse Deus peleja, trabalha e lembra daqueles que nele se humilham. Porque seu amor dura para sempre. Livra dos nossos inimigos, livrou-nos de nossos inimigos. Quantos inimigos que Israel enfrentou? Até hoje está enfrentando. E quantos inimigos você tem enfrentado também? Não que você os constituísse como teu inimigo, mas eles se autoconstituíram como teu inimigo. Alguém que... O pessoal diz por aí: eu não fui com a tua cara, né? Não bati com o teu santo, não fui com a tua pinta. Já aconteceu isso com você? Alguém que parece que entortou o nariz quando olhou para você assim, à primeira vista já... Isso tem muito, faz parte da vida. Mas não se apavore com isso. Se alguém se declarar o teu inimigo, existe um Deus que conhece você profundamente. E esse Deus é Deus de grande misericórdia. E vai te sustentar. Então, não precisa ficar bravo, perder a cabeça, ficar revoltado. A tendência nossa é essa, né? Essa nossa tendência, querer fazer justiça com a própria mão, querer mexer lá e fazer isso, fazer porque é comigo, mas eu vou... mas eu não levo desaforo para casa, porque olha, comigo não é bem assim não, pare com isso. Existe um Deus que conhece você e que vai trabalhar por você, e os teus inimigos cairão por terra, porque Ele é Deus para fazer essas grandes maravilhas. Ele dá alimento a todos os seres vivos, como diz o versículo 25 aqui. Todos os seres vivos têm alimento nessa terra. Eu assisto muito National Geographic lá em casa, quando eu tenho um tempinho, aquele Planeta Animal, né? Animal Planet. Que mais? Tem tantos, né? Documentários. Eu assisto bastante. Eu aprendo muito com isso. Como o nosso Deus sustenta aqueles animais herbívoros e carnívoros. Todos eles têm alimento de sobra. Como nosso Deus sustenta aquelas aves gigantescas, aquelas aves minúsculas, insignificantes. Como Deus faz aquele sustento, como Deus é tremendo. Outro tempos atrás eu vi o chamado besouro escarqueiro. Ouviram falar desses besouro? Besouro escarqueiro. Como é que é esse besouro? Ele fala que ele é
ele é um tipo de um engenheiro da terra, da África. Então, como ele faz? Ele pega esterco dos animais, faz uma bolinha e sai rolando, e vira de costas e vai rolando. Chega lá num lugar, ele faz uma toca, entra lá dentro, põe os ovos, né? Põe os ovos dele ali dentro e sai e logo morre. Os ovos vão fertilizar, vão nascer. E aquele esterco que ele colocou lá dentro servirá de alimento para os seus filhinhos. Que uma nova geração vai surgir. Agora veja bem uma coisa. Aquele esterco colocado lá na terra, que serve de alimento para os seus filhinhos, também serve de adubo para a terra. É interessante. Como esse Deus é tremendo e maravilhoso. Que deu inteligência para um besourinho de nada. Então, meu irmão, esse é o nosso Deus da grande criação. E como diz aqui, Ele dá alimento a todos os seres vivos, tanto animais gigantes como animais minúsculos, todos são sustentados por Deus. Agora, e você? Todo dia Deus dá para você o alimento, amém? Às vezes nós até exageramos, às vezes, já não é verdade? Deus nos tem dado, é Deus que tem nos sustentado. Não pense assim, porque eu consegui, eu trabalhei, eu estudei, porque se não fosse eu estudar, se não fosse eu trabalhar, eu não teria comida nessa mesa. Não, para com isso, meu irmão. Não pense assim. Vou dizer uma coisa para você. Você não estudaria se Deus não tivesse dado condições para você. Você não trabalharia se Deus não tivesse dado condições para você. Portanto, você tem comida na mesa porque Deus deu condições para você estudar, tem dado condições para você trabalhar. Então é Deus, glória ao nome do Senhor, é Ele quem tem dado todo dia alimento para você. Não é pela tua capacidade, pela sua inteligência, porque você é o bambambam, não. É porque Deus é Deus. E diz assim, olha, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por isso Ele tem dado alimentação para você todos os dias. Amém? Portanto, meu irmão querido, meu amado irmão, o Salmo 136, ele vai falar sobre esse Deus que é. Esse Deus da criação, de livramento, de conquistas, é o Deus de hoje, é o Deus conosco, é o Deus aqui e agora. Deus conosco é Deus aqui, Deus agora, Deus presente. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai eterno, nós te glorificamos pela tua palavra que é verdade, pela tua grandeza, meu Pai. Recebe, Pai, a nossa gratidão por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer ainda, meu Pai. Tu és, Senhor, merecedor de honra, glória e louvor para todos sempre. Recebe, Pai, a nossa gratidão por quanto Tu és, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado pela oportunidade, pastor. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e a obra continua para a glória do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, rendemos graças a este Deus que sustenta o povo de Israel, que sustenta a natureza, que sustenta a sua igreja hoje. Fiquemos em pé, queridos, em nome de Jesus, vamos cantar, que digno é o Senhor. Enquanto nós cantamos essa canção, reconhecendo a misericórdia do Senhor, você também é convidado a entregar o seu dízimo e a sua oferta com gratidão no seu coração. Você que veio preparado, você que quer nos ajudar, a sua ajuda generosa, como nós durante todo esse ano temos trabalhado, ela é necessária e nós louvamos a Deus, porque apesar de um ano muito difícil, lá no comecinho do ano a gente falava isso, né, que a gente tinha que segurar as contas, mas queridos irmãos e irmãs, nós vimos que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Mesmo em meio à pandemia, o Senhor sustentou essa igreja e nós ouvimos testemunhas
testemunhos de muitas pessoas, de muitos irmãos, que Deus também sustentou o seu povo. Por isso, faça com gratidão a sua oferta, entregue o seu dízimo com gratidão no seu coração, enquanto cantamos que digno é o Cordeiro de Deus.
nosso Senhor. É o Cordeiro de Deus, digno é o Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei. E diante disso, queridos, vamos todos a uma só voz declararmos a nossa fé neste que veio nos salvar. Vamos todos a uma só voz fazer a nossa declaração de fé. Confessamos o mistério e a maravilha de Deus feito carne, e nos regozijamos na nossa grande salvação por meio de Jesus Cristo, nosso. Com o Pai e o Espírito Santo, o Filho criou todas as coisas, sustenta todas as coisas e faz novas todas as coisas. Verdadeiro Deus tornou-se verdadeiro homem, duas naturezas em uma pessoa. Nasceu da Virgem Maria e viveu entre nós. Foi crucificado, morto e sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e virá novamente em glória e juízo. Por nós, ele guardou a lei, expiou o pecado e satisfez a ira de Deus. Ele levou nossos trapos imundos e nos deu seu manto de justiça. Ele é o nosso profeta, sacerdote e rei, edificando sua igreja, intercedendo por nós e reinando sobre todas as coisas. Jesus Cristo é o Senhor, nós louvamos o seu santo nome para sempre. Amém e aleluia. E nós somos, queridos, despedidos deste culto através do Salmo 31, 2 e 3 e Isaías 35, 1 e versículo 2, parte B, que nos dizem assim: a palavra de Deus, ouça com fé. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e encaminha-me por causa do teu nome. O deserto e a terra sedenta se alegrarão, o ermo exultará e florescerá. Eles verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Feche seus olhos, então o presbítero vem para vir aqui impetrar a bênção. Pai, nós te damos graças por essa noite. Te louvamos, Deus, pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá, de nessa noite, no dia do Senhor, nos reunirmos em adoração, em gratidão, em louvor ao Senhor pela tua fidelidade. Te louvamos, Deus, pela tua palavra exposta, e cada vez mais nós venhamos a nos lembrar que nós temos um Deus que é Senhor sobre todas as coisas, e que tudo que faz nos leva a declarar, porque a sua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, Deus, por cada irmão e irmã que contribuiu nessa noite através da generosidade, através do seu amor sacrificial. Continua, Deus, abençoando o teu povo com verdadeira prosperidade do Senhor. Abençoa também aqueles, ó Deus, que estão em dificuldade nesse momento difícil que estamos passando. Faz de nós, Deus, uma igreja que também estende a mão e ajuda aqueles que estão precisando, Pai. Que a tua misericórdia, Deus, venha a ser derramada sobre todos nós, e que nós venhamos a sair deste lugar renovados, animados e fortalecidos por aquilo que o Senhor falou ao nosso coração. Te louvamos, Deus, pela tua graça, te louvamos por Cristo Jesus, te louvamos porque através da morte do teu Filho nós temos esperança, nós temos vida eterna, nós temos uma nova vida que já começa agora por meio do teu Espírito Santo que habita em nós. Te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito
que saiamos deste lugar, ó Deus, realmente prontos a compartilhar a Tua graça, a Tua misericórdia através das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Rei. Amém. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que o grande amor do nosso Deus e Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que os dons e que os frutos do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, com cada um dos membros da sua casa e com toda a igreja de Jesus Cristo espalhada em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Você pode se sentar por um instante. Enquanto nós ouvimos o refrão pós-lúdio, reflita em cada ato deste culto e assim depois seremos despedidos na paz do Senhor. sairmos da casa do Senhor, nós só queremos lembrar algumas coisas. No próximo sábado, dia 19, aqui na nossa igreja, na IPI Semear, nós teremos o culto de ordenação da minha pessoa. Então todos os irmãos estão convidados a estarem aqui no próximo sábado. O presbitério catarinense estará aqui, vai ser um culto solene, bastante abençoado, onde eu estarei sendo ordenado pastor na IPI do Brasil, e todos os irmãos, amigos que estão nos acompanhando são convidados a participar desse momento bem gostoso no próximo sábado. Uma outra coisa, queridos, que nós queremos avisar aqui os irmãos, considerando o todo, considerando que a gente fez uma consulta com os pastores das nossas igrejas aqui de Joinville, considerando tudo o que nós temos vivido, o próprio decreto da prefeitura, e sendo cuidadosos e prudentes, nós não teremos o nosso almoço no próximo domingo. Então, no próximo domingo, o culto será às 19 horas à noite, nós não teremos o almoço, exatamente para a gente esperar mais um pouco. Eu sei que o decreto termina antes, mas vai que ali, faltando 2 dias, a prefeitura lança um outro decreto, ficaria muito complicado para a gente organizar todas as coisas. Então, no próximo domingo, nós teremos o culto de Natal, às 19 horas, teremos a celebração da mesa do Senhor, e todos estão convidados para estarem aqui neste momento. Lembrando que no próximo domingo vai ser a minha primeira ceia também, como pastor ordenado, então todos estão convidados a participar da mesa do Senhor. Nós queremos também, queridos, agradecer os visitantes que estão conosco neste momento, vocês que estão aqui, que Deus continue abençoando vocês. O André que está conosco também, Deus abençoe. Como que é o nome de vocês?
João Augusto. Deus abençoe João Augusto, o André que está aqui conosco também, eu acho que visitantes, né? Agradecemos também a presença do pastor Jonas, né, da sua esposa Nilza, eu ia falar Nilza, né? Deus abençoe, muito obrigado pela presença de vocês. Queridos, vamos na paz do Senhor, que Deus nos dê uma abençoada semana, em nome de Jesus. No próxima quarta-feira, lembrando, nós temos o nosso encontro de oração aqui, um dos últimos encontros de oração do ano. Venha orar junto com a gente, e no domingo também estaremos aqui juntos para louvar o nome do Senhor. Vamos na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.